Amém, irmãos? Como é bom servir a um Deus de amor, não é? Um Deus que cuida de cada detalhe nas nossas vidas. Eu creio que é maravilhoso sabermos que temos um Pai que está ali, dia após dia, cuidando das nossas vidas, nos sustentando. Isso é verdade, irmãos. Deus cuida de nós. Tem um livro que Gabi recentemente estava lendo, que eu fui dar uma olhadinha, até as meninas do grupo têm lido, que é sobre contentamento. E esse livro diz o seguinte, que Deus não nos é contrário. A obra de Cristo na cruz nos lembra disso, irmãos. Deus não nos é contrário. Deus, Ele tem pensamentos de bem para nós. Deus, Ele quer ter íntima comunhão com cada um que está aqui essa tarde. Davi, quando trouxe a arca da aliança para Jerusalém, ele afirmou, lá em 1 Crônicas 16:34, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Assim como nós vimos mais cedo, quando o Lequinho abriu o encontro, né, ele nos fez repetir, vez após vez, o Salmo 136. Né? Que assim seja, irmãos, hoje no nosso coração. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Que como Davi, já no final da sua vida, afirmou que nós possamos ter também esse claro entendimento. Lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12, Davi, já em suas últimas palavras, ele diz o seguinte, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer, e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Irmãos, que possamos ter entendimento desse texto na nossa palavra, na nossa vida. Que nós possamos buscar viver essa verdade. Que bendito és tu, Senhor. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Que nós possamos orar mais um pouco, irmãos. Ó Pai, te agradecemos, Senhor, porque tu é um Deus de amor, um Deus que cuida das nossas vidas. Te agradecemos porque quão grande és tu, Pai. Quão grande és tu e mesmo assim tu cuida das nossas vidas. Tu nos dá, Senhor, a te conhecer. Tu tem um íntimo relacionamento conosco. Louvamos e engrandecemos o teu nome, ó Pai, por causa do teu cuidado nas nossas vidas. Nós queremos, Senhor, nós queremos compreender e viver essa verdade. Que tudo, Senhor, tudo nas nossas vidas vem de ti. Nós precisamos, Senhor, dessa clareza de propósito. Que tudo em nós vem de ti, Pai. Nós, por nós mesmos, não somos capazes de nada. Mas o teu Santo Espírito nas nossas vidas nos faz viver um propósito que tu desenhasse para nós. Nós queremos, Senhor, nessa tarde nos entregar nossos ouvidos atentos para ouvir a tua voz. Nós queremos, Senhor, compreender, Senhor, a tua vida, a eternidade, Paizinho, e colocar a nossa vida diante de ti. Diante de ti, a nossa vida como um sacrifício agradável à tua pessoa, Pai. Amém. Amém, irmãos?
Deus é maravilhoso. Amém? Amém. Nos últimos encontros do grupo, lá de Paulinho trouxe uma reflexão sobre um texto que muito tem me impactado. É um texto que ele já vem falando em mais de um encontro, né? Ele falou no encontro dos homens, falou também na confra antecipada, e é o texto lá de 1 Coríntios 5:58, que diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nesses últimos dias, esta palavra, junto com a palavra que Fernando deu, também há um tempo atrás, tem falado muito comigo, de sede firmes, e também de a gente saber que nesse mundo vamos ter aflições. O Senhor tem falado muito ao meu coração, e uma coisa é certa: quantos de nós já devem ter ouvido, em meio a tribulações e aflições, este incentivo e este encorajamento? Sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém, irmãos? Quantos aqui já não devem ter ouvido, em algum momento da sua vida, esse encorajamento, esse incentivo? Nós já podemos ter ouvido esse encorajamento nas mais variadas situações. E hoje eu não gostaria de trazer nada novo, mas eu gostaria de trazer alguns textos e alguns aspectos sobre este sede firmes, que possamos estar ouvindo essa palavra, que possamos estar nos apegando, e esse sede firmes nos ajudar na caminhada com Deus. Todos nós aqui podemos estar vivendo em fases tão diferentes de vida, não é? Alguns estão sendo pais, outros estão sendo avós, né, Paulinho? Está chegando aí nas portas. Alguns podem estar iniciando uma vida profissional. Alguns podem estar iniciando uma universidade, um curso. Outros, por outro lado, podem estar se aposentando, não é? Mas alguns também podem estar iniciando novos ciclos, outros fechando alguns ciclos. Mas algo é certo: todos nós estamos aqui hoje porque nós amamos a Deus. Porque somos gratos por sua obra nas nossas vidas. E isso nos fez nos levantar dos nossos lares, sair muitas vezes do conforto e vir até aqui para estarmos juntos, uns com os outros. Alguns podem ter tido uma semana excepcional e estão aqui extremamente empolgados e felizes pelos últimos acontecimentos. Para alguém, essa semana pode ter trazido uma boa notícia. Porém, outros podem estar em meio a lutas e vieram na obediência e perseverança do Senhor. Mas uma coisa é certa: seja qual for a forma que tu chegaste aqui, eu tenho plena percepção que Deus te fortalece e cuida de ti. E o teu amor e gratidão ao Senhor é que te fez chegar aqui. Lá em Efésios 6:10, nós vemos que temos uma certeza que diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, assim como vimos. Lá em João 1, nós vemos que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, em Jesus, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Irmãos, nós temos um Senhor que veio nos trazer propósito, um Senhor que veio nos chamar para viver conforme a sua vontade. Amém, irmãos? E adentrando um pouquinho ao nosso compartilhar de hoje, eu gostaria que a gente lesse, já nesse tema de sede firmes, Isaías 26, a partir do capítulo 3. Isaías 26, a partir do capítulo 3, diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz
aquele cujo propósito é firme. Porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Esse capítulo de Isaías, irmãos, traz palavras que resplandecem com promessas de esperança em meio às lutas da vida. É como um oásis de confiança em meio ao deserto das incertezas e dificuldades que o povo de Israel estava vivenciando naquele momento. Este capítulo, ele traz a expressão da confiança e da paz em Deus. Nos convida a contemplar a grandeza de Deus e do seu poder. Aqui encontramos uma ligação vital entre confiança e paz. Depositar nossa fé no Senhor e estarmos firmes em seu propósito. É nesta firmeza de propósito que eu gostaria que nós pudéssemos falar um pouquinho hoje. Gostaria de ler alguns textos bíblicos. Textos que podem nos falar um pouco e nos incentivar nessa caminhada de termos um propósito firme, de estarmos firmes no propósito que Deus tem nos chamado. Para mim, um dos textos mais emblemáticos sobre este tema está lá em Efésios 6, a armadura de Deus que Rafa falou. A armadura, como foi falado, no contexto da palavra de hoje, eu não vou ler Efésios 6 novamente, mas eu vou trazer alguns detalhes, alguns destaques sobre esse Efésios 6, que a gente viu recentemente. Lá em Efésios 6, 11, ele diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, que nós possamos nos manter firmes contra toda a cilada de Satanás na nossa vida. Lá em Efésios 6, 14, ele continua falando: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. O Senhor, irmãos, nos chama a nos revestir de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes. Precisamos ficar firmes, irmãos, inabaláveis. Couraça da justiça, evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e espada no Espírito. São aspectos, são ferramentas que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, tem nos dado para nos manter firmes, firmes na fé e firmes na palavra. Deus nos chama, irmãos, para uma vida de firmeza de propósito, uma vida revestidos da armadura de Deus. Mas quando a gente fala firmeza de propósito, alguém pode perguntar: e qual tem sido o propósito da minha vida? Eu gostaria de te incentivar essa tarde, onde tu estás, que tu possa fechar teu olho, que tu possa estar orando ao Senhor, tu e Ele apenas, ao Senhor que esquadria corações, ao Senhor que pode sondar corações, que Ele possa trazer à tona as intenções do teu coração, que tu possa buscar do Senhor. Qual o propósito tu acha que o Senhor tem para a tua vida? Qual tem sido o propósito da tua vida? Para que Deus te chamou? Em quais áreas tu precisa te fortalecer, te apegar com mais firmeza às verdades ouvidas? Então, eu queria, irmãos, que a gente pudesse estar fechando nossos olhos essa tarde agora. Se tu puder, onde tu estás, apenas tu e Deus. E termos um tempo onde tu ora ao teu Pai. E tu te coloca diante dele, para que ele possa estar falando ao teu coração.
Amém, ó Pai. Muito obrigado, porque temos a plena certeza que toda boa dádiva e todo bom perfeito são lá do alto. Descem do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o teu querer, ó Deus, nos geraste pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém, irmãos? Que possamos ter essa firmeza de propósito. Deus nos chama para sermos firmes no propósito que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Que possamos aprender a buscar o nosso Pai, buscar aquilo que Ele quer para as nossas vidas, buscar o propósito que Deus tem para nós. O próprio Deus afirmou lá em Jeremias para o povo de Israel, através de Jeremias, e hoje eu trago como algo para as nossas vidas. Jeremias 29, a partir do versículo 11, nós vemos o seguinte: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, eu gostaria, nessa tarde, de te incentivar a invocar o Senhor, a buscá-lo de todo o teu coração. Salmos 37, 5 diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que nesta noite, irmãos, o Senhor nos incentive, nos traga esse incentivo para nossas vidas, de buscá-lo, de entregar o nosso caminho inteiramente a Ele, não deixar nada de fora, de aprender a confiar profundamente e plenamente. Firma o teu coração, os teus pensamentos, tua esperança no Senhor. Firma a tua mente, a tua alma, nos propósitos de Deus para a tua vida. Paulo, nas últimas palavras ali, na primeira carta aos Coríntios, nas exortações finais, ele diz, 1 Coríntios, capítulo 16, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Irmãos, fortalecei-vos no Senhor, permanecei firmes na fé. Firmes no fundamento. Lá em Hebreus 11, a partir do versículo 1, nós lemos, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Portanto, irmãos, guardemos firmes a nossa fé. Que possamos guardar firme este firme fundamento, e aqui não é um trocadilho. Que possamos estar firmes naquilo que o Senhor tem falado através da sua palavra, através da sua igreja. Firme naquilo que o Senhor tem nos chamado, na carreira que nos foi proposta. Que os nossos olhos, irmãos, não decaiam de estarem fixos no nosso Senhor. Que continuemos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Não deixando que os nossos olhos tornem-se míopes e só enxerguem o aqui e o agora, só enxerguem as dificuldades, as lutas, ou mesmo só enxerguem as delícias que esse mundo caído pode nos dar, mas que nós possamos estar com o nosso foco no nosso Senhor. Deus nos chama a viver essa realidade poderosa. Que a nossa oração hoje seja aquela mesma oração que Paulo escreveu lá em Efésios 1, a partir do versículo 17, que diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele,
iluminados os olhos do vosso coração, para sabermos qual é a esperança do nosso chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Irmãos, que possamos ter um pleno conhecimento dele e que tenhamos os nossos olhos iluminados do nosso coração para sabermos qual é a esperança do nosso chamamento. Somos, irmãos, chamados, Cristo em nós, a esperança da glória. Nós somos chamados a sermos formados à imagem de Cristo. A imagem de Cristo ser formadas nas nossas vidas. O livro de Romanos, ele nos apresenta isso de uma forma bem didática. No livro de Romanos, vemos que esse processo de vida, da vida de Deus em nós, como ele é feito passo a passo, né? Lá em Colossenses, nós vemos que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Deus nos tira de uma situação de pecado, longe dele. Como lá é exemplificado, é escrito em Romanos 1. Né? E aí sim, ele nos dá vida e derrama do seu Espírito. Com esta nova vida, com o Espírito Santo conosco, um processo se inicia quando somos batizados. Cada um de nós iniciamos um processo. Deus, ele derramou do seu Santo Espírito nas nossas vidas. E esse processo se iniciou naquele dia em cada um de nós. Um processo de mudança completa e de entrega ao Senhor. Um processo que se inicia e que nos chama, nos convida a estarmos firmes, plenamente firmes no fundamento, firmes na videira. Um processo de santificação, um processo gradual, uma obra que está em andamento. Um processo que chega até que lá em Romanos 12 nós lemos que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, que possamos buscar apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Que possamos não nos conformar, não conformar nossa mente com este século, mas nos transformar pela renovação da nossa mente, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E vamos deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de nós estão. Nós estamos prosseguindo para o alvo que é Cristo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nesse processo, irmãos, nossa mente não deve ficar mais conformada com este mundo, mas ela vai se inclinando dia após dia para a mente de Cristo. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Nossos sentimentos, nossas vontades precisam e são guiados pelo Senhor. Nossa vontade é rendida ao Senhor dos Exércitos, irmãos. Nós somos chamados a sermos filhos maduros no Senhor. A dia após dia nós crescermos em maturidade diante de Deus. Crescermos em intimidade, em conhecimento profundo com Ele. De podermos ter um relacionamento íntimo. E guiados pelo Espírito de Deus, nós nos mantermos firmes no propósito que o Senhor tem nos chamado. Termos firmeza de propósito. Filhos que estão sendo preparados para a vida eterna. Em 1 Coríntios 15, 45, nós lemos o seguinte: pois assim está escrito,
O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Irmãos, o Senhor, Deus, Ele tem feito uma transformação poderosa nas nossas vidas. Amém? Vocês concordam com isso? Amém. E esse texto, ele nos remete que enquanto estávamos em Adão, éramos regidos pela nossa alma e nosso corpo. Aquilo que nós achávamos que era o mais sensato, para aqueles que eram sensatos, nós fazíamos. A nossa mente, a nossa racionalidade, aquilo que a gente julgava por certo ou errado, era o que nos guiava. Éramos guiados por nós mesmos. Como Paulo fala, estávamos entregues a nós mesmos. E assim nós íamos, pelo menos na minha visão, de mal a pior. Mas em Cristo, nós temos vida no nosso espírito. Em Cristo, nós somos resgatados dessa morte espiritual. O Espírito quer restaurar a nossa alma, a nossa vida, colocar nossa alma no seu devido lugar. O Espírito quer fazer em nós a sua obra, e é através da contemplação, contemplando Cristo, que nós somos transformados. E é através dessa transformação que nós teremos firmeza de propósito. Em 2 Coríntios 3,18, nós somos impactados por essa verdade. 2 Coríntios 3,18 diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Neste texto, irmãos, Paulo faz uma referência direta ao que ocorreu com Moisés lá no Antigo Testamento, onde o povo não quis adentrar na presença de Deus, apenas Moisés adentrou na presença de Deus, e toda vez que ele saía, o seu rosto estava resplandecente, ao ponto de ele precisar usar um véu. Mas aquele aspecto resplandecente do rosto dele, ele decaía com o tempo, né? E contemplar é passar tempo com o Senhor, assim como Moisés fez. É estar próximo para ouvir sua voz. É desfrutar da sua presença. É conhecê-lo na intimidade e saber quem ele realmente é. O que ele significa para as nossas vidas. É poder estar firme nesse local de intimidade, de desfrutar da presença do nosso Pai. Gastar tempo com o Espírito Santo. Não é algo, irmãos, que acontece no corpo, este contemplar. Não é contemplar apenas com os nossos olhos naturais. Até porque seria um pouco difícil, mas é algo que ocorre no nosso espírito, contemplar a Deus. José Gustavo, um presbítero lá de Poa, em uma ministração que eu vi recentemente, ele falou o seguinte: se não houver revelação da pessoa do Senhor, não tenham como contemplar, de fato, como Deus é. Vou repetir a frase. Se não houver revelação da pessoa do Senhor, não tenham como contemplar, de fato, como Deus é. Irmãos, nós precisamos desta revelação. Que nós possamos ter essa revelação e nos manter firmes nela. Sede firmes na revelação do Senhor, do que o Senhor é na tua vida. Contemplando o nosso Deus, sede firmes em contemplar o nosso Deus. José Gustavo afirma também que este espelho que lemos lá no texto que a gente acabou de ler, de Coríntios, através desse espelho do Espírito, nós podemos, ao mesmo tempo, ver o Senhor e nos enxergar.
E é dessa forma que ele revela quem Deus é. Revela a beleza de Cristo, sua santidade, seu poder, suas infindáveis características, sua bondade, sua misericórdia. Mas também, através desse espelho, quando contemplamos a Cristo, nós vislumbramos a nossa inutilidade, a nossa fraqueza, nossa impureza e perfeição. E desta grande diferença de visões, vem o arrependimento, vem o desejo de entendermos que nós precisamos desse Deus nas nossas vidas. Que nós somos inúteis, fracos, impuros e imperfeitos, mas aquele a quem nós contemplamos, Jesus. Ele não teria tantas coisas para falar dele hoje, né? Se fosse falar, seria a tarde todinha. Mas esse Cristo, ele nos chama para perto e nós podemos enxergar quem ele é e quem nós somos. E dia após dia, ao termos essa vida de contemplação, nós vamos enxergando isso. E, ao mesmo tempo, essa vida de contemplação é algo que nos vai confrontando. E, dessa forma, nós vamos crescendo em conhecimento de Deus. E Cristo vai sendo formado em nós. E nós vamos nos tornando cada vez mais firmes neste fundamento que é Cristo Jesus. Um passo após o outro, de glória em glória, como diz no texto. E isso não desvanece como foi com Moisés, né? Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo e vai crescendo. E é assim em nossa vida, quando contemplamos a Cristo, quando temos esse privilégio de limpar a imagem de Adão e dos ídolos, que é a imagem terrena, que vem lá da nossa velha vida, da vida longe de Cristo. E quantas vezes, irmãos, nós não temos, nesse processo de contemplar a Cristo e de vivenciar o que o Senhor tem nos chamado, nós muitas vezes temos colocado os nossos olhos naquilo que não é o nosso Deus. E quantas vezes isso, basear as nossas vidas nessa instabilidade dos ídolos, elas podem trazer uma vida onde essa firmeza de propósito se perde. Nós temos vários relatos de idolatria nas Escrituras. O bezerro de ouro, os ídolos do lar que Raquel roubou do seu pai. E as exposições que o próprio Isaías ele indicou do absurdo da adoração aos ídolos de Israel. Mas como lemos em 1 Coríntios, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, ao contemplar a Cristo, nós, dia após dia, de glória em glória, trazemos também a imagem do que é celestial, de Cristo sendo formado nas nossas vidas. Mas, irmãos, toda vez que nós depositamos alguma porção da nossa confiança, não importando o tamanho dessa porção, em algo que não seja o próprio Deus, nós tendemos, eu e você, a cometermos esse ato de idolatria. Nosso coração apega-se a algo que não é o próprio Deus. Nós nos apegamos à idolatria ou algum outro tipo de idolatria e que acaba sendo uma porta de entrada para incontáveis pecados na nossa vida. E nós perdemos essa firmeza de propósito, porque não estamos contemplando o autor e consumador da nossa fé. Uma frase muito impactante na minha vida é uma frase que, em algum momento, eu li de Calvino, que ele diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E cada um de nós se tornou expert em inventar ídolos. E eu falo isso por minha própria vida. Porque muitas vezes eu não coloquei meus olhos no Senhor. E coloquei meus olhos em tantas situações que se tornaram ídolos. Porque um ídolo, irmãos, é algo que não é Deus. É algo no qual nós empregamos nosso coração, que nos motiva, que nos controla, que nos governa, em certo sentido. É algo que nós servimos, mas que não é o nosso Deus.
É algo que estamos tão apegados e buscando que nós, muitas vezes, sacrificamos esse ídolo. Em muitos momentos, nós podemos sacrificar relacionamentos, a começar com o nosso relacionamento com Deus. Em muitos momentos, nós sacrificamos o nosso tempo. Para aqueles que são pais, muitas vezes, nossos filhos, família, nossos pensamentos, nossas emoções, nosso vigor. Até mesmo, em alguns momentos, nós podemos sacrificar a nossa paz. Porque, irmãos, a idolatria, ela rouba a nossa firmeza de propósito. Porque nós não estamos olhando para Cristo e para Deus. Nós estamos olhando, contemplando algo que não é Deus. Um exemplo foi no Sermão do Monte, onde o próprio Jesus, ele falando a respeito de Mamon, do amor às riquezas, né? Ele fala algo, mas que eu acho que a gente pode aprender um pouco mais na fala dele, que é o seguinte, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Da mesma forma, irmãos, que as riquezas, assim vão diversos outros ídolos nas nossas vidas que nós nem sequer, em alguns momentos, nos damos conta. Mesmo vivendo com o Senhor, mesmo muitas vezes numa caminhada, muitas vezes longa, o Senhor nos chama a olhar para Ele, a contemplá-lo e a limpar qualquer aspecto da vida terrena de Adão e dos ídolos que vêm lá de trás. Não sei vocês, irmãos, mas o Senhor tem falado muito comigo sobre esse tema. Quantas vezes, eu trazendo um pouco da minha vida aqui, eu não tenho colocado ídolos na minha vida? Quantas vezes eu não tenho pagado um preço por colocar meus olhos nessas coisas que não vêm de Deus e não é Cristo? E muitas vezes, eu digo por mim, meu coração ele tem criado ídolos em série. E eu vou apenas tirando um e colocando o outro, às vezes de forma sutil e muitas vezes de forma frenética. Eu já passei por tantos, eu acho, desde sucesso profissional, quando eu estava ali beirando a formação na universidade e começando a trabalhar, tudo muito novo. Desde o amor ao dinheiro, às finanças, passando por estudos. E não entendam, irmãos, eu não estou aqui falando mal de nada dessas coisas. Mas eu falo que, para mim, meus olhos saíram de Cristo e se voltaram para essas coisas. E muitas vezes busquei a estabilidade, né, nas mais variadas situações. Num concurso, não estou dizendo aqui para ninguém fazer concurso, mas para mim, por muito tempo, se tornou um ídolo. Era aquilo que me trazia confiança e segurança, não era o Senhor. Muitas vezes eu buscava uma vida confortável, estar numa posição de controle. Muitas vezes de forma ingênua, tentando apenas colocar mais um côvado no curso da minha vida. Mas o próprio Deus, na sua palavra, ele diz que isso é loucura. E assim foi, né? Em outros momentos da minha vida, foi minha reputação, o que as pessoas iriam pensar sobre mim, orgulho e convicções de mundo que, com leituras e estudos, você chega a algumas conclusões que você acha que é de si mesmo. E muitas vezes estamos colocando a nossa visão míope em coisas que não são o Senhor. E assim foi na minha vida. Porque tudo aquilo, irmãos, que não é Jesus, ele tem um grande potencial de se tornar um ídolo nas nossas vidas. E a partir disso, a firmeza de propósito, ela é perdida. Porque eu estou colocando minha confiança, minha esperança em algo que não é Deus. Mas, irmãos, orando ao Senhor recentemente, né, até trazendo um pouco da minha vida para vocês, eu estou num processo de saída de emprego e já de uma forma atabalhoada, né? Gabi até veio falar comigo ontem e eu disse, não, Gabi, está falando coisa que não tem nada a ver. E o Senhor me fez refletir. Eu nem tinha saído do emprego, já estava buscando outros empregos, e arrumando entrevista, e, enfim, né? Não estou dizendo que ninguém não faça isso, né? Mas o Senhor tem falado muito comigo. Será que eu estou entregando tudo mesmo e olhando para Cristo? Ou será que eu estou querendo
viver com a força do meu braço e contemplando coisas que não são Cristo na minha vida. E o Senhor me fez refletir esses dias de como é que o Senhor resgata isso da minha vida, de eu ter essa firmeza de propósito, contemplando Ele. Como eu podia ser retirado dessa situação. E o Senhor, Ele me trouxe essa palavra de Zé Gustavo que eu vi, que falava sobre exatamente isso, que o Senhor, Ele tira os ídolos da nossa vida através da contemplação. Contemplando a Cristo, é que nós somos livres de todo e qualquer ídolo da nossa vida. João 6,40. Nós lemos o seguinte: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que viu o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que possamos, irmãos, assim como está escrito em João, olhar, ver o Filho, Jesus Cristo. Não há outra forma nessa caminhada, a não ser contemplar a Cristo, olhar firmemente para Ele, para termos um propósito firme, firmado na rocha eterna, que é Jesus Cristo. E nesse processo de contemplação, irmãos, nós vimos tantas características do Senhor, o seu amor, sua bondade, seu cuidado, sua misericórdia, glória, poder e graça. Dentre muitas outras que, se fôssemos falar, faltaria tempo para a gente elencar. Mas, em contraste, na minha vida, eu também, quando contemplo o Senhor, eu vejo quão falho sou. Eu vejo quão inútil sou. Eu vejo meus pecados, as minhas inclinações, as minhas paixões da carne. Quando vejo o Senhor, tudo isso muda completamente, porque eu olho firmemente para Ele. E quando eu olho firmemente para Ele, eu sinto, em muitos momentos, vergonha, muitos momentos, desejo de mudança. E tudo isso, quando eu olho para Cristo, contemplo Ele, gera arrependimento nas nossas vidas. O guiar do Espírito, irmãos, o direcionar dele, desmancha a imagem daquilo que é terreno nas nossas vidas e nos leva para o centro da vontade do Senhor. A visão de Cristo gera uma entrega total, uma dependência total. Esse amor ao Senhor acima de todas as coisas. Nós estarmos firmes na rocha e no propósito. Irmãos, nós seres humanos, nós geralmente amamos aquilo que nós valorizamos. Nós amamos aquilo ao qual nós damos muito valor. Se o que eu dou valor são as minhas ideias, minhas convicções, eu vou amar a mim mesmo e estarei fadado a uma vida inconstante. Uma vida onde os meus olhos e a minha esperança e firmeza estão em coisas abaláveis deste mundo. Mas se eu amo o Senhor acima de todas as coisas, é porque Ele tem muito, Ele tem todo o valor na minha vida. Ele é meu único bem. E se eu enxergar a beleza e o valor do Senhor e contemplá-lo, eu vou estar me apegando a Ele. Por outro lado, se eu não enxergo a beleza e o valor do Senhor, se eu não estou contemplando Cristo na minha vida, eu vou olhar invariavelmente para o mundo. Eu irei contemplar o mundo. E o mundo, ele oferece tantas paixões e falsas belezas. As opções são inúmeras, né? É para o gosto de cada um. Mas, quando eu tenho uma visão de Cristo, eu entendo que eu tenho a única coisa que importa na minha vida. Nada mais importa a não ser Cristo. E é nesse contexto que nós somos transformados segundo aquilo que contemplamos. Nós nos tornamos parecidos, de glória em glória, aquilo ao qual os nossos olhos estão firmes. Salmos 27:4. O salmista diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Irmãos, precisamos gastar tempo na presença do Senhor, contemplando o nosso Deus.
Em outro salmo, Davi afirma, Salmo 34:5 diz: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Para mim, irmãos, um bom exemplo, um exemplo bíblico que me impacta enormemente sobre esse contemplar a Cristo, é o exemplo de Jó. Como é lindo, ao meu ver, ver essa trajetória deste homem de Deus. A introdução do livro de Jó, lá em Jó 1, versículo 1, nós vemos o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Era tal a dedicação de Jó a Deus, que nós vemos lá em Jó 1:8, que o próprio Deus questiona Satanás sobre Jó, dizendo: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Este homem, irmãos, depois de ver tudo o que viveu no livro de Jó, né, todas as suas lutas, tribulações, né, depois de perder tudo, depois de perder a saúde, depois de receber amigos que diziam, e sua esposa que diziam que ele, né, amaldiçoasse e se entregasse a Deus, esse homem, depois de todos esses acontecimentos, lá em Jó 42, de 1 a 6, ele afirma ao Senhor o seguinte, e para mim é algo que o Senhor tem falado, porque ele poderia falar tanta coisa ali, né? Eu creio que Jó ele tinha aprendido muito durante o processo, né? Durante todo esse processo. Mas ele diz o seguinte, Jó 42, a partir do 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, eu entendo, lendo esse texto, que Jó compreendeu o ato de contemplar a Deus. Ele entendeu que no ato de contemplar a Deus, ele tem intimidade. Ele tem proximidade para perguntar e para ser ensinado. E é isso, irmãos, o que o Senhor tem falado comigo, já finalizando. Este ano, o Senhor tem falado muito comigo sobre os temas de devoção e doxologia, sobre o viver para e por Cristo. Tanto que o pessoal que se reúne lá em casa, a gente sabe que a gente passou bem dizer o ano todinho só falando desse tema, né? De aspectos desse tema. E agora, no final do ano, o Senhor tem me relembrado a importância do que a gente tem conversado durante todo esse tempo, sobre devoção ao Senhor, contemplar o nosso Deus. E como, em muitos momentos, falsos deuses têm sido levantados no meu coração. Essa minha fábrica descontrolada, às vezes, de criar ídolos, né? E Tim Keller, no seu livro Falsos Deuses, ele me trouxe essa certeza que nós necessitamos contemplar a Cristo. Tim Keller fala: há alguma esperança quando nós temos, né, criado ídolos no nosso coração? Ele diz, né, há alguma esperança para este levantar de ídolos? Ele diz, sim, há uma esperança. Se começarmos a perceber que ídolos não podem simplesmente ser removidos, eles precisam ser substituídos. Se você apenas tenta tirar um ídolo do seu coração, outros crescerão novamente. Então, a pergunta seria, substituir pelo quê? E ele responde, pelo próprio Deus, claro. O que precisamos é de um encontro vivo e verdadeiro com Deus. Em outro trecho, ele afirma, o caminho a seguir em frente para longe do desespero é discernir os ídolos do nosso coração e nossa cultura. Mas isso não será suficiente. A única forma de nos libertarmos
da influência destrutiva dos falsos ídolos. É nos voltarmos para o verdadeiro Deus, o Deus vivo que se revelou, tanto no Monte Sinai, quanto na cruz e na nossa vida. É o único Senhor que, se for encontrado, pode realmente nos transformar. Finalizando, irmãos, contemplar Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Cristo Jesus impacta no ser de firmes e inabaláveis. Firmeza de propósito. Nessa noite, irmãos, eu gostaria que fosse um tempo de incentivo nas nossas vidas, para alcançarmos essa firmeza de propósito através da contemplação do nosso Senhor. Samuel Whitefield, em seu livro Discipulado, começa com contemplação. Ele fala: o que você está contemplando? Ele questiona. Seja lá o que for, você será transformado à imagem disso. Eu vou perguntar de novo. Trazer essa pergunta para o coração de cada um de nós. O que eu estou contemplando? Que tu possa, no teu coração, estar buscando do Senhor esquadrinhar. O que é que tu tem contemplado na tua vida? E seja lá o que for que tu estás contemplando, você será transformado à imagem disso. Então, irmãos, que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, sejamos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito. Amém? Que possamos contemplar o autor e consumador da nossa fé. Amém?